Livro de Neemias. Estamos quase a terminar. Hoje faremos o capítulo 12 e temos apenas mais um capítulo 13, e assim terminaremos o livro de Neemias. Estamos todos? Neemias 12. Então, Neemias 12 é um capítulo que não está em ordem cronológica no livro. Ele começa com os primeiros 26 versículos a falar sobre levitas e sacerdotes que foram importantes para o povo de Deus. A partir do versículo 27 até ao 43, vai-nos contar a história da dedicação dos muros. Ou seja, os muros que foram reconstruídos em 52 dias. Após a reconstrução, houve uma grande festa. Nós já vimos nos capítulos anteriores que os muros foram reconstruídos. O capítulo 12 conta como foi a festa, como foi o culto. E então nós estaremos a ver alguns princípios da adoração que encontramos neste culto. Mas para melhor enquadrarmos a história, porque nem todos têm seguido o nosso estudo, estava a dizer que Neemias conta-nos que o copeiro do rei da Pérsia, o homem de confiança de Artaxerxes, recebeu a visita do seu irmão Hanani em Susã, com notícias terríveis sobre Jerusalém. E ele disse que em Jerusalém os muros estavam caídos, derribados, e as portas estavam queimadas. E isto já fazia, ao todo, 142 anos. Desde o exílio que Jerusalém estava em ruínas. Fazia 142 anos que Jerusalém cheirava a cinza. Os muros derribados e as portas queimadas tinham implicações muito grandes na vida do próprio povo. Os irmãos lembram-se? Falámos sobre isso. Os muros derribados eram um problema de segurança para o povo. Naquele tempo, uma cidade que não fosse fortificada, ela estava continuamente sujeita à invasão dos inimigos, que entravam e pilhavam tudo o que havia para pilhar. Sem muros, Jerusalém era uma cidade vulnerável, impotente, incapaz de se reerguer. Era difícil viver em Jerusalém. Não havia tranquilidade, não havia constância, e viver em Jerusalém com os muros caídos era estar sempre na possibilidade de ser atacado e roubado. E os inimigos, o primeiro local que atacavam era exatamente a capital, Jerusalém. Então, não havendo proteção, eles estavam vulneráveis a qualquer ataque. O Hanani também falou que as portas estavam queimadas, quer dizer que se passava livremente, mas mais do que isso, era nas portas da cidade que se dava ao tribunal, que se fazia justiça. A justiça era feita. Os anciãos juntavam-se à porta da cidade e julgavam o povo. Não havendo portas ou as portas queimadas, isto significava que em Jerusalém não havia justiça. E quando não há justiça, há corrupção.
Então, em Jerusalém vivia-se sem lei. Valia a pena fazer o mal, porque quem fazia mal não era punido. O crime não tinha penalização, compensava. E nós vimos no texto, e já falámos sobre isso, que os mais ricos exploravam os mais pobres. E ficavam-lhes com os terrenos. E escravizavam os filhos desta gente. Então, era impossível que a cidade de Jerusalém se reedificasse sem os muros e sem as portas. Era, digamos assim, o garante para que a reconstrução da cidade e da missão de Deus no povo fosse feita. E quando em Susã Neemias recebe as notícias, ele chora, ele jejua e pede então a Artaxerxes que o deixe ir à terra dos seus avós para reconstruir a cidade. E ao longo do livro nós vemos que não foi fácil, houve muita oposição, houve muita luta, mas também aconteceram milagres extraordinários. E os muros que estavam caídos há 142 anos foram erigidos em 52 dias. Por isso, eles entenderam que Deus estava com eles. Aquela obra que deu muito trabalho, porque toda a gente se envolveu, desde os ourivos, aos ferreiros, aos sacerdotes, aos príncipes, toda a gente se envolveu naquela obra. Custou sacrifício ao povo, mas foi um milagre de Deus. Então, o povo em Jerusalém estava feliz, satisfeito, grato a Deus, porque aqueles muros foram levantados e aquelas portas foram repostas e a cidade estava a ser reconstruída. Então, a partir do versículo 28, nós vamos ver a festa, o que aconteceu, e vamos tentar tirar alguns princípios fundamentais para a adoração que nós vemos nesta passagem. E diz-nos assim no versículo 28 ou 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuravam os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. E ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas e também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filhos de Jónatas, filhos de Semaías, filho de Metanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. Seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se leva o muro, por sobre a casa de Davi, até à porta das águas, do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após eles. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desceu a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre de Sem, até à porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então
Ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elienai, Zacarias, Ananias iam com trombetas. Como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. Até aqui. Muitos nomes para dar a filhos, hein? Começa com o versículo 27 a dizer que eles fizeram a dedicação dos muros. E aqui há um princípio da adoração que é reconhecer o que Deus faz. A própria intenção que eles tiveram naquela cerimónia, ela brota da gratidão ao Senhor. O povo compreendeu que o que tinha acontecido era a bênção de Deus. Era milagre. Reconstruir uma cidade em 52 dias só por Deus. Era uma vitória dada ao povo. Portanto, era, segundo o povo, um acontecimento digno de celebração. De uma festa. De um culto de gratidão ao Senhor. Este culto era um testemunho da presença de Deus na vida do povo. Era o reconhecimento de Deus a agir com o povo. Nós também fazemos celebrações. Quando queremos assinalar alguma coisa especial na nossa vida, nós fazemos uma festa, por exemplo. Podemos fazer uma festa num dia de aniversário nosso ou dos nossos filhos. Então queremos honrar aquele dia, festejamos com os amigos, com os familiares, a vida do nosso filho ou a nossa própria vida. Também celebramos o aniversário do nosso casamento, e é bom que assim seja. Mas, se calhar não é tão habitual celebrarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eles acharam que reconstruir os muros era um motivo de celebrar ao Senhor. Eu fiquei a pensar nisto. Faz sentido nós fazermos uma festa ou uma celebração para evidenciar o que Deus tem feito na nossa vida? E pus-me a pensar no seguinte. Imaginemos que chamávamos a nossa casa uns amigos e uns familiares e dizia assim, olha, tenho uma celebração, quero celebrar uma coisa, mas só vos digo quando vocês chegarem. Okay? Mas alguma coisa muito boa que aconteceu. Imaginemos. Então chamamos os nossos amigos, os nossos familiares, pode ser um jantar em nossa casa. E quando eles chegam, vêm tudo arrumadinho. Quando as pessoas vão a casa, está sempre tudo arrumadinho, não é? Tudo arrumadinho, tudo bem decorado, a melhor toalha, as melhores louças, tudo lindo. E chega a comida e nós percebemos que a comida é especial. E o vinho é uma maravilha. E os chumos são os melhores. E quando chega à sobremesa daquela de regalar os olhos e de causar impacto nos convidados. E toda a gente está ali, mas porquê que é tanta festa? Pá? Porquê que é tanta alegria? Agora imaginemos que as pessoas ficam inquietas para saber, mas qual é a razão desta festa? Agora imaginemos que nós diríamos o seguinte, olha, chamamos-vos, queremos celebrar convosco o que Deus tem feito na nossa vida. E Deus deu-me o emprego que eu queria. Deus curou-me sobrenaturalmente. Deus livrou-me daquele problema que eu tinha, quando nada fazia pensar que aquele problema terminasse. Ou simplesmente nós disséssemos assim, olha, vocês sabem que eu tenho passado por momentos muito difíceis e eu preparei esta festa para agradecer o consolo de Deus e a força de Deus nesta hora difícil, porque sem Deus eu não sabia lidar com a situação que estou a lidar. Imaginemos que fazíamos isto. Eu creio que as pessoas que nos ouviam iam ficar impressionadas com a nossa fé. Iam perceber que em nós, de facto,
há temor. A vontade daquele povo em celebrar era evidenciar o Deus a quem se servia. Era a gratidão. Gratidão é um dos princípios fundamentais para nós adorarmos ao Senhor. Há pessoas que vêm à igreja porque querem receber bênção. Há pessoas que vêm à igreja porque têm medo, eu já apanhei casos desses, têm medo que Deus os castigue se não vierem. Mas quando isto acontece, parece que a adoração está envolta em nós próprios. Isto não é adoração, é egoísmo. A base, um dos princípios base da adoração é a gratidão. E é aqui, e é isto que estava ali naquele povo. O povo estava grato ao Senhor Deus. Isto deixa-nos a pensar em nós. Nós, quando vimos adorar, trazemos em nós esta gratidão, este desejo perante o Senhor. Trazemos nós o desejo de reconhecer Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Este é um dos princípios. A segunda lição que eu vejo nesta passagem, nós vamos ler outra vez os versículos 27 a 29, diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, com louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. E ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, dos campos de Geba e de Azemavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Sabe o que eu vejo nestes versículos? É que eles procuraram levitas de toda a Judá, de todas as terras. E além dos levitas juntaram os cantores. Porquê? Porque eles queriam fazer uma grande festa, uma grande celebração. Eles queriam fazer a celebração com alegria, com cânticos, com louvores, com muitos instrumentos. Podiam ter escolhido apenas um grupo de levitas ou um grupo de cantores, mas não, eles quiseram todos. Quiseram todos. E o culto foi preparado verdadeiramente como uma festa em honra de Deus. Deus era digno de receber glória, então foi tudo preparado ao pormenor. Havia no povo um desejo gigantesco de fazer o melhor e apresentar o melhor ao Senhor Deus. Nesta festa, como lemos, havia 2 corais. Um que seguiu por um lado e outro que seguiu pelo outro. E o coral cantava e o outro coral respondia ao Senhor Deus. Jerusalém tornou-se assim um palco de louvor ao Senhor Deus. No versículo 24, que nós não lemos, diz que desde Davi que existia o costume dos corais cantarem responsivamente, ou seja, coro contra coro. Uns cantavam, os outros respondiam. Para isto acontecer tinha que haver ensaios, muitos ensaios, muitas horas de ensaios. O versículo 42 até nos diz que o chefe dos cantores era Jesraías, Anis Bento, lá de Israel. A adoração era feita em excelência, muitas horas. Eles tinham que ter verdadeiramente noção que Deus era o Senhor dos senhores, que era o Rei dos reis, Criador dos céus e da terra. E isto ensina-nos também a nós. Aquela ideia de que para o Senhor qualquer coisa serve, o que importa é o coração, é uma meia-verdade. E uma meia-verdade chama-se mentira. Deus agrada-se, é certo, o nosso coração. Deus agrada-se quando temos uma atitude de reverência para com o Senhor, uma atitude de amor, de entrega, de submissão. Deus gosta que os seus adoradores tenham um coração cheio de amor e gratidão, que tenham a postura de adoradores.
Mas também é verdade que nós vemos nas Escrituras que o louvor ao Senhor era preparado em excelência. Em excelência. Quem não estiver a dar o melhor, estiver a estar disposto a dar o melhor para Deus, não deve servir ao Senhor. Servir ao Senhor não pode ser, desculpem a expressão, um frete, uma canseira. Eu vou porque mais ninguém vai. Que chatice. Não, essa não é a atitude. Quem serve ao Senhor serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É nesta passagem, é isso que nós vemos. Quem não estiver disposto a servir, a abdicar de tempo, a trabalhar, não deve servir ao Senhor. É muito agradável nós ouvirmos esta música que nos faz cantar cânticos ao Senhor, mas dá muito trabalho a quem vem preparar. E se não der trabalho, é porque alguma coisa não está a correr bem. Esta atitude não é só para quem toca, é para todos nós. A nossa postura, a nossa oferta de adoração deve ser a melhor. Quando vimos à igreja ao domingo, por exemplo, devemos ter a noção que vimos adorar. Não vimos apenas à igreja. Habitualmente nós dizemos, olha, eu vou à igreja. É certo. Mas mais do que isso, eu vou adorar. Vir à igreja torna-se uma expressão muito pequenina. Vou adorar ao maravilhoso Deus, a quem chamo Senhor. É por esta razão que eu costumo dizer aos irmãos, vamos cantar como se não houvesse amanhã. Não faz sentido estar no culto a pensar na receita que vamos fazer, a jogar telemóvel, a avaliar o que corre bem e o que corre mal, ou a assentar quantas vezes o pastor gagueja. Eu se ria porque já fizeram. O culto é uma oferta de adoração que se faz ao Criador dos céus e da terra, àquele a quem dependemos, de quem dependemos até para respirar, àquele que tem suprido a nossa vida, que tem agraciado a nossa vida. Se eles tinham razões para louvar ao Senhor com tanta excelência por os muros estarem levantados, mais temos nós. Foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário que nós fomos salvos. E a sua graça é vivida por nós a cada dia. E o seu Santo Espírito foi colocado em nós. Se alguém tem razão para adorar ao Senhor, é a Igreja de Cristo. A pregação tem mais 3 pontos, mas eu terminarei para a semana. Mas eu gostava que ficassem com esta ideia. Vimos à igreja por vir à igreja? Ou vimos à igreja para adorar verdadeiramente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Deus sabe os propósitos que estão no nosso coração. Vamos orar? A Ti, Senhor Deus, queremos render graças. Tu és um Deus bom. És maravilhoso, Senhor. E nós temos vivido contigo todos os dias. E tantas vezes pecamos contra Ti e todas as vezes Tu nos perdoas. E nunca nos rejeitas, Senhor. Tens sempre paciência e amor para nós, para nos receber, para nos restaurar, Senhor. A Tua paciência não tem tido limites com a nossa vida. E eu sou um exemplo disso. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Obrigado pelo que Tu tens feito a cada dia, Senhor. Obrigado porque Teu Filho naquela cruz
me substituiu e morreu pelos meus pecados. Obrigado, Senhor. Ajuda-me a ter uma postura de adoração. Não só aqui na igreja, mas também. Cada culto seja um culto novo, seja uma oportunidade de te louvar com todo o coração, em espírito e em verdade. Mas ajuda-me, Senhor, também a que a postura de adorador passe aquela porta e seja encontrada na minha casa e nos lugares que eu frequento semanalmente. Mais do que um pastor, eu possa ser um adorador. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver em adoração. Pois nós clamamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.